Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Em qual fase posso utilizar o Auto 100 sem atrapalhar o desenvolvimento da minha lavoura? Não tem uma fase que você vai aplicar o Auto 100 que ele não vai agredir a planta. Ele vai salvar a planta ali em caso de uma doença, mas ele não deixa de agredir a sua planta. Não sei se você chegou a ver o vídeo que eu fiz aí na semana passada, que eu falei a respeito aí de fungicidas, que a gente tem 3 grupos de fungicidas aí, que são fungicidas protetivos, fungicidas ali curativos, mas não são tão agressivos, e a gente tem os curativos aí que são realmente curativos mesmo, que são a tropa de elite que a gente tem ali para combater um determinado tipo de fungo no solo. Isso aí se aplica da mesma maneira, tá? O que acontece, Robson? O Auto 100, ele é um triazol de uma sistemicidade bem alta. O que isso quer dizer? Ele entra para dentro da planta ali, querendo ou não, ele vai acabar agredindo a planta. Se você trabalhar com Auto 100, por exemplo, ali numa época de florada, provavelmente você vai ter um abortamento severo de frutos, justamente por causa dessa capacidade que o Auto 100 tem de circular dentro da planta ali de forma muito rápida. O que acontece? Ele circula rápido dentro da planta, mas ao mesmo tempo ele acaba agredindo demais a planta. Então, em algumas fases, a utilização do Auto 100 ali, ela pode determinar até o sucesso da lavoura aí, porque se você aplica ela na época de florada ali, é possível você ter uma perda de produtividade muito elevada. Esses tipos de fungicidas, que são fungicidas mais bravos aí, no qual eu enquadro o Auto 100, é importante a gente tentar utilizar eles sempre mais no final da lavoura, que é justamente quando você está ali numa fase mais crítica, que a planta já está mais fraca, né? Ou seja, ela já está mais no final do ciclo de vida dela, então ela fica mais suscetível às pragas e também as doenças, né? Obviamente. Tenta deixar para você utilizar um Auto 100 aí só quando realmente a planta necessita. Não faz sentido você trabalhar com Auto 100, por exemplo, se você não tem uma roça que ela tá com índices ali de fungo. Se você não está olhando a roça ali, você não está vendo nenhuma mancha foliar, você não está vendo uma anthracnose, um alternária, você não está vendo nenhuma dessas doenças aí que vai trazer um problema para a sua lavoura, então não faz sentido nenhum você utilizar, porque você vai colocar ele na planta ali, além de você estar tendo um custo de grana aí, ele não deixa de dar uma segurada, de dar uma travada na planta. É uma excelente opção de remédio, um excelente fungicida para a gente trabalhar, mas a gente tem que trabalhar com esses fungicidas mais agressivos aí, é só na hora que você precisa, hein? Tanto por uma questão aí financeira do produtor e pela questão biológica também, porque se você começa a fazer a utilização indiscriminada desses fungicidas aí a qualquer hora e qualquer modo, aí a hora que entra um fungo na sua roça ali, você está fazendo a aplicação dele direta, a hora que você precisar de um produto mais bravo para resolver o problema, ele não resolve mais, porque aí os fungos da região ali já estão, como que eu vou dizer, acostumados com aquele princípio ativo ali, criaram a resistência. Tem que estar muito atento com relação à utilização desses fungicidas sistêmicos aí, que é o caso do Auto 100 que você citou aí, tá bom, Robson? Quanto de esterco bovino você trabalha no plantio da melancia na linha de plantio? Alex, a primeira coisa que a gente tem que responder aí, cara, nem sempre a gente consegue trabalhar, cara, com matéria orgânica, tá? Isso é uma pergunta, é um dado que é interessante eu falar também. O que acontece? Muitas das vezes a gente tenta trabalhar com matéria orgânica, cara, mas não é sempre que a gente consegue, não é sempre que dá viabilidade econômica a gente fazer a aplicação dessa matéria orgânica. Muitas das vezes não tem próximo do lugar onde a gente está plantando, aí você aumenta muito o custo de frete. Então, nem sempre a gente consegue utilizar. Mas de maneira geral, o esterco bovino, você pode trabalhar com ele aí até uns 10 litros por metro linear ali, você pode trabalhar numa boa, tá? Já se for um esterco aviário aí tem que ser uma quantidade menor, porque senão acaba atrapalhando, tá bom? Então tem que ficar bem ligado com relação aí, principalmente no esterco de galinha. O esterco bovino, ele estando curtidinho ali, você pode colocar uns 10 litros aí, que ele vai favorecer demais aí as condições biológicas, condições físicas, condições químicas. E quando eu falo de esterco, o Alex, é importante a gente destacar isso também, tá, cara? Não é nem pelo adubo químico que ele favorece o ganho dele é muito maior quando você vai avaliar ali o tanto que ele condiciona o solo.
Aí o que acontece? Quando você vai fazer uma adubação ali química e aquele solo está com uma boa condição de matéria orgânica, aquele solo tem a condição de manter aquele nutriente ali mais tempo. Aí ele acaba favorecendo a CTC aí, que é a capacidade de troca catiônica. O que é isso? É a disponibilidade de nutriente no solo, a capacidade que o solo tem de reter aquele nutriente ali para a planta poder utilizar ele na hora que ela precisa, entendeu, Alex? Então, a matéria orgânica ela tem essa função aí, não é só a questão de você colocar o esterco ali, porque ele vai favorecer quimicamente o solo. Isso também, mas ele tem algumas vantagens aí que, no meu modo de ver, os ganhos que você tem aí, tanto na questão física do solo, de estruturação física do solo, quanto a questão biológica, é mais importante até que a questão química, tá, Alex? Mas, de modo geral, não dá para mim te falar certinho assim quanto que eu utilizo, isso não é uma regra. Isso depende muito do que se tem disponível no local do plantio, se está de fácil acesso. Então, todas essas informações a gente precisa estar bem atento e estar bem, como que eu vou dizer, pôr na ponta da caneta para ver se a gente se compensa fazer a utilização, tá? É uma excelente forma de adubação, mas nem sempre a gente tem a condição econômica de fazer ela, Alex. Então isso aí a gente tem que olhar também, tá bom? Jorge mandou a pergunta aqui, ó. Quando começa a figa da melancia, quantos dias tá boa para colheita? Ô Jorge, pergunta excelente, tá? Só que depende de alguns fatores aí. Depende da questão ambiental, depende da questão aí da variedade que você plantou. Então, tudo isso aí vai interferir aí, porque a variedade ciclo mais curto, obviamente, você vai colher ela mais cedo. Se você tem condições aí no seu plantio de temperaturas mais quentes aí, normalmente o ciclo tende a se encurtar. Então, isso aí é importante destacar também. Mas vamos imaginar aí que você está trabalhando aí com uma melancia de ciclo mais curto, talvez aí uma Top Gun, talvez até uma Ola, que o pessoal gosta muito de plantar também aí, especialmente na região norte e nordeste. Você vai ter ali, vamos imaginar que você vai ter uma floração ali a partir do dia 23 até o dia 25 ali, em função das condições de temperaturas que são mais elevadas. Então, você consegue começar a sua colheita ali em torno ali de uns 30 dias após os primeiros frutos ali, ou seja, ela vai soltar ali as primeiras flores no dia 23 até o dia 25 ali, e você já começa a colher até no dia 55 aí, essas variedades de ciclo mais curto. Já se você estiver falando de uma melancia de ciclo mais longo aí, por exemplo, aí uma Manchester, aí você vai colher ela ali mais próximo dos 70 dias ali, entendeu? Então você tem toda essa diferença aí, depende da variedade que você está plantando e, claro, depende muito do manejo e das condições de temperatura principalmente, tá bom, Jorge? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí, meu cara. Satisfação ter a participação sua na live aqui. Bacana, bacana demais aí. Posso passar tricoderma na cova de melancia como forma de prevenção a nematóides e doenças de solo? Por ser preventivo, eu acho que você pode passar numa boa, você não vai ter problema não, tá, Volney? Precise dar uma estudada a respeito disso aí, se tem alguma informação, se tem algum estudo científico aí, comprovando esse assunto aí a respeito da eficiência, tá, Volney? Eu não tenho essa informação para saber se tem uma eficiência mesmo, ainda que seja preventiva. Curativa, cara... Também é até bem complicado a gente falar isso, cara, porque eu vou te ser bem franco, o controle de nematóides, além dele ser caro, ele é uma coisa muito difícil de se fazer, cara. Então, a minha sugestão, se você tá com uma área com esse problema aí, tentar fazer rodízio aí o máximo possível, cara, porque nematóide é realmente difícil de controlar, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada aí, cara, se tem alguma literatura falando a respeito disso aí. Eu, particularmente, assim, nunca vi falando não, tá? Gente falando a respeito da aplicação, eu já vi muitas vezes, tá, Volney? Igual você tá querendo fazer aí. Agora, a respeito da eficiência que eu não tenho, tá? Até se alguém tiver aí, depois manda pra gente aí, que isso é legal a gente estudar. Pergunta boa também, bem técnica e bem interessante, tá, Volney? Bacana demais a sua pergunta aí. E fica atento com relação a essas áreas aí com alto índice de nematóide, tá? É problemática essas áreas aí, tem que ficar ligeiro. A bactéria, como é que é o nome da bactéria, cara? Também
tem uma bactéria, eu até gravei um vídeo sobre ela esses dias, cara, agora me deu um branco aqui, e a gente tem que estar ligeiro com ela também, porque ela é problemática também aí, cara. Housetonia, lembrei o nome dela aí, ó. Então tem que ficar velhar quando é que a gente tem essa áreas com essa bactéria aí, com a Housetonia, tá, turma? Porque ela é problemática também aí, e aí produzir melancia e cucurbitáceas nessas áreas que tem que teve a incidência dessa bactéria aí, é um pipináceo, a gente tem que estar de olho com isso aí também. Então a gente tem que estar bem ligado e com o olho aberto até no branco aí. Por que é importante a gente entender isso aí, turma? Uma das primeiras, eu acho que eu até respondi isso aí num corte de live, ontem eu postei um corte de live falando um pouquinho a respeito disso aí, turma. A importância da gente dominar e entender o tipo de solo que a gente vai trabalhar antes mesmo do plantio, tá? Porque se a gente já detectou que a gente tem um solo com algum problema, alguma doença de solo, algum problema mais específico como esse que o Volney citou aí, o Volney está falando até preventivamente, né? Mas no caso de ter uma área aí que você já tem uma incidência alta de nematóides ou alguma bactéria aí, como por exemplo aí talvez até uma fusariose, esse tipo de coisa, é bem interessante a gente tentar evitar plantios nesse tipo de área. O cultivo da melancia é um cultivo que ele é muito caro e muito intensivo, então não vale a pena a gente correr o risco de fazer um plantio nesse tipo de área, porque eleva demais o risco aí da gente ter um prejuízo alto, tá? Então a gente tem que estar ligado com relação a isso aí também. Então sempre é importante destacar aí, dominar e conhecer bem o solo que a gente vai plantar ali é fundamental e talvez uma das primeiras coisas que a gente tem que estar atento antes mesmo de fazer o plantio, tá bom? Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição. É um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.